Olá, meus amados. Estamos começando mais uma Casa à Luz, segunda-feira, aqui nesse dia 26 de outubro. Estamos chegando já ao final desse ano, olha aí. Acabando o mês de outubro, depois entra novembro. Dezembro já é um mês de festas. Festas nesse ano é engraçado a gente falar, né? Mas assim, o mundo mudou, né? Tudo mudou. Não sei se vocês estão ouvindo bem aí, meu microfone se está muito baixo. Deixa eu ver aqui se eu boto mais para cima, né? Que é melhor assim, ó. Sei lá se fica bom. Muito bem, então nós estamos terminando aqui o nosso estudo. Hoje nós teremos 2 capítulos, né? Vamos ver se a gente consegue resolver 2 capítulos. Capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Tiago. Estamos aqui terminando o livro de Tiago. O capítulo 3, na realidade, nós demos na quinta-feira. Eu vou só citar algumas coisas, porque na segunda-feira passada nós tivemos um probleminha de internet, não sei se vocês lembram, né? Eu estava gravando aqui, a internet sumiu e foi uma confusão, mas aí ministramos na quinta-feira a parte 3, o capítulo 3 do livro de Tiago. Vou só pincelar um pouquinho sobre ele, ok? E a gente entra no 4 e 5 e a gente, vamos ver assim se a gente conclui esse livro hoje. Amém? Sempre é um desafio, né? Não dá para correr tanto na Bíblia assim. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor, por esta Casa à Luz, por esse momento de estudo da tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria, dá-nos, ó Senhor, revelação, Senhor. Tira, Senhor, de nós todo o cansaço, que possamos estarmos, ó Deus, depois de um dia de trabalho, ainda com condição, Senhor Jesus, de estarmos estudando a tua palavra, Senhor Jesus, com a mente tranquila, Senhor. Tira, Senhor Jesus, toda distração nesta hora, mas que possamos ouvir de Ti, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu falei que estava cansado, eu estou cansado mesmo, porque hoje o dia, uau, fiz tanta coisa aqui, correndo para lá, correndo para cá, fazendo aqui, fazendo lá. Mas é assim, né? A vida nossa é muito corrida, né? Mas vai chegando no final do dia assim, a gente já fica com o farol baixo. Vamos lá, queridos. Só para citar aqui um pouquinho no capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Tiago é muito famoso, porque fala do poder da fala, o poder da língua. E ele diz que a língua, ela pode se tornar um instrumento muito venenoso. E ela pode tacar fogo, né, no relacionamento humano, querer fazer tanta coisa contra o homem. A língua se gaba de tantas, né, palavras arrogantes. Ele fala sobre essas coisas. E ele vai terminar esse capítulo 3 falando que a questão é a nossa fonte, né? Ele fala a fonte de tudo é o nosso coração. Se o nosso coração estiver ruim, realmente a fala vai ser ruim. Então, mostra que para vigiar com a língua, você também terá que vigiar com o seu coração. Então, é a conclusão do livro de Tiago, ou melhor, a conclusão do capítulo 3 do livro de Tiago é essa. Quer dizer, nós temos que guardar o nosso coração para que a nossa língua, a nossa fala seja algo coerente. Então, isso é muito importante. Então, não adianta saber, precisa guardar o coração. E se tem alguma coisa acumulando no coração, como amargura, né, desejo faccioso, desejo de divisão, isso precisa ser tirado do seu coração, liberar perdão, ter uma postura correta, assumir, né, a postura de Deus que fala sobre a unidade e assim por diante. Então foi assim que nós ministramos o capítulo 3. E agora, já que ele falou de fonte, no capítulo 4 ele ainda continua trabalhando sobre o coração, sobre a motivação nossa, que está aqui dentro, no nosso coração. Veja lá, capítulo 4 do livro de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Da onde? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então ele está dizendo que a nossa carne tem desejos, ok?
Então, as guerras que há entre pessoas, entre nós, né, entre um e outro, né, entre pessoas, procedem de onde? Né? De onde procedem? Dos prazeres carnais. Então, minha carne tem um desejo, isso entra em conflito com o desejo do outro, e nós estamos nos degladiando, brigando, porque há prazeres carnais. Veja só o versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais. Veja, você pode matar, nós já vimos aqui o poder da língua, né? Você pode até matar o outro com a sua própria língua. Matais e invejais e nada podeis obter. Teu desejo carnal pede aquilo, você diz, você até ofende, você quer aquilo com força e nada tendes. Olha só. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Olha só. Tem pessoas que vivem em estado de guerra, o tempo todo guerreando com pessoas. E ele está dizendo, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Aqui está falando de pedir para Deus. Veja só. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Sabe, às vezes a gente faz certas orações e Deus não responde, porque são orações movidas por um desejo carnal. Então, queremos esbanjar em prazeres, né? O prazer às vezes é insaciável, a nossa carne é insaciável. Então, a pessoa não tem. E aí ela vai querer ter aquilo, e aí ele vai ter que entrar em conflito, vai ter que arrancar aquilo de alguém. De Deus não está vindo. Respostas não estão vindo. Porque Deus está nos disciplinando. Deus está mostrando que a vida não é como a gente pensa. E a gente sai para a guerra. Deixa Deus de lado e vai à luta. Satisfazer a sua carne. É isso que ele está falando. E aí, não recebeis, porque Deus nos dá, porque não dá. Por quê? Porque nós estamos querendo esbanjar em nossos prazeres. Deus não fica alimentando a nossa carne. Deus não fica alimentando os nossos prazeres carnais, sem direção. O que é carne? É você viver com a sua alma, com o seu corpo, sem direção de Deus, ou sem coerência, sem coerência com as coisas de Deus. Isso é carnalidade. Sem revelação de Deus, sem direção de Deus. Vamos lá. Verso 4. Infiéis. Aí ele chama as pessoas que andam assim de infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então veja, o pedido era para Deus, Deus não respondeu, então ele sai para a guerra. E aí Deus, aqui o Tiago está falando, vocês são infiéis. Ah, Deus não respondeu, então vocês vão abandonar Deus e vão seguir a luta para ter aquilo que vocês tanto querem para sua carnalidade. Vocês são infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, porque esses desejos carnais ligado ao mundo. A amizade ao mundo. E isso se torna uma oposição a Deus. Quer dizer, isso é inimigo de Deus. É isso que ele está explicando. Então, se nós alimentarmos a nossa carne, deixar os nossos desejos carnais aflorarem, nós vamos ser infiéis a Deus, vamos abandonar Deus e vamos querer satisfazer a nossa carne. Que loucura! Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uau! Veja bem, se quiser ser amigo do mundo. Nesse mundo, a gente tem que saber lidar com o mundo. Não dá para você ser amigo do mundo, porque o mundo está contaminado de desejos carnais. Então, vamos traduzir assim, você tem um amigo,
Você anda com um amigo, só que esse amigo está cheio de desejos carnais. Para manter a amizade, você vai ter que se alegrar com ele. O que alegra ele? Desejos carnais. E aí, como é que você vai ter comunhão com alguém que a alegria dele são os desejos carnais? Então não dá para ser amigo. Não dá para ser amigo. Você pode ser até um conhecido, tá, papapá, conversinha superficial, mas assim, ó, amigão mesmo, não dá. Deu para entender isso? É muito importante, querido. Muito importante. Tem amigos que não dá para manter, porque você vai ser um cara chato, porque você não vai comungar com o que ele gosta. E para você manter ele próximo de você, você vai ter que ceder um pouquinho. E esse negócio de ceder um pouquinho é inimizade contra Deus. Deu para entender? Então, com quem você anda? Quais são os teus amigos? Se não são amigos que têm prazeres nas coisas de Deus, não dá para ser amigo. Dá para ser conhecido, tal, a gente ajuda, por amor cristão. Mas amigo, não dá. Não dá. Vamos lá. Verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Espírito com letra maiúscula, quer dizer, quem é que anseia por nós? O Espírito Santo. É Ele que quer a nossa amizade. E muitas das vezes nós não queremos ter amizade com o Espírito Santo e queremos ter amizade com o mundo. Com pessoas do mundo que estão movidos pela carne. E o Espírito Santo tem ciúmes disso. Olha só. O Espírito Santo tem propósitos em nossa vida. Ele veio com um propósito em nossa vida. De nos levar a se parecer cada vez mais com Jesus. Lembra disso? Já alguns tempo atrás a gente estudou sobre isso. De nos parecer, buscando a estatura do varão perfeito. Mas às vezes nós queremos decair da nossa posição de varão perfeito. Andamos em carnalidade, endurecemos o nosso coração, maltratamos as pessoas que não podemos maltratar por causa das guerras e conflitos dentro de nós. E nós não abrimos mão da nossa posição e o Espírito Santo fala conosco para a gente liberar, para a gente perdoar, para a gente ouvir conselho, para a gente ouvir o conselho de Deus. E nós não atendemos ao conselho de Deus, nos colocamos como inimigos de Deus. É sobre isso que Tiago está falando. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Amados, eu falei isso aqui no domingo, vou ler o texto aqui. Em Provérbios, deixa eu ver aqui, em Provérbios 18, olha só, o solitário, veja só, Provérbios 18, o solitário, o que é o solitário? O homem que anda só. É assim, ele é só em seus pensamentos, ele pode ter a opção de gente, às vezes nós temos uma opção de gente ao nosso redor, mas nós estamos só, porque não permitimos que as pessoas que estão ao nosso redor influencie ou nos aconselhe. Nos aconselha. Olha só, o solitário busca o seu próprio interesse. Não ouve ninguém. Ele anda só, pode estar uma opção de gente ao redor dele, mas ele fica no seu interesse. E o que acontece? Ele se rebela, ele se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que no meio dos conselheiros há sabedoria. Já viu aquela pessoa que está com o casamento errado, a gente chega para aconselhar e o cara não muda a postura, ele está só no interesse dele, não ouve o conselho. O cara que lida com as finanças dele, com a empresa dele, a gente chega para aconselhar e ele não muda, ele não ouve, ele só anda no que ele acha. É sobre isso
que Tiago está falando. Volta para Tiago, Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, os que andam só em seus próprios interesses, não ouvem Deus e não ouvem os conselheiros de Deus. Conselheiros de Deus não, os enviados, né, de Deus para nos aconselhar, melhor assim, né? Deus resiste a esses homens. Eles estão se insurgindo, estão se rebelando contra a verdadeira orientação de sabedoria de Deus, que é no meio dos conselheiros de Deus, que vieram de Deus, ali a sabedoria. Então Deus resiste aos soberbos. Deus não dá isso aos homens. Por isso que eu falo, as pessoas pedem, eles pedem e Deus não dá. Porque eles pedem para esbanjarem seus prazeres, eles estão firmados nos interesses deles, e não nos interesses de Deus. Se tornam, se tornam inimigos de Deus. Estou falando aqui até de crentes. Os caras se fecham, estão dentro das igrejas, mas eles estão fechados neles mesmos. Houve culto após culto, ensino após ensino, aconselhamento após aconselhamento, mas não muda. Olha, amado, eu já lidei com tanta gente assim. É impressionante. É impressionante como a pessoa não muda. Então a Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos. Então isso é orgulho. Quem anda só nos seus interesses é orgulhoso. Ele se acha mais, com a razão melhor do que a de qualquer outro conselheiro. Ele se acha mais inteligente do que os outros. Ele acha que ele está certo. Isso é orgulho. É orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí o famoso versículo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós usamos esse versículo para tudo, mas menos para o que está no contexto. Ele está falando aqui, amado, de você sair dessa cabeça dura, de estar centrado em si mesmo. Quem tem que ser o centro da sua vida não é você. Quem tem que ser o centro da sua vida é Jesus. Por isso ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tem gente que só sujeita ao seu querer carnal. Ele se sujeita ao querer carnal dele. Quando a carne pede, ele se sujeita e vai lá e compra alguma coisa para a carne dele. Quando a carne pede, ele vai lá, se sujeita e anda em locais para alimentar a sua carne. É isso que Tiago está falando. Então, no capítulo 3, ele falou do poder da língua. Se o coração não está bem, a língua é maligna, a língua taca fogo, a língua ofende, entra em conflitos. Aqui no 4, novamente, estava falando, cuidado com a fonte do seu coração, porque se você viver carnalmente, você se coloca inimigo de Deus. Isso é muito sério, amado. E aí ele diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Porque quando você se firma, você está se surgindo contra a verdadeira sabedoria de Deus, e aí você se acha o tal, só que você nem percebe que o diabo está te enlaçando. 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 E você está endurecendo. E a Bíblia diz: o que acontece? O diabo toma conta. Porque o inverso é isso. Quando você se sujeita a Deus, você tem toda a condição de resistir ao diabo. Porque o diabo está sempre se andando. Lembra que Pedro falou, né? Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele fugirá de vós. Porque agora você é um homem centrado em Deus. E homens assim, o diabo não consegue resistir a esses homens. Mas como é que o diabo consegue prender tantas pessoas? Porque esses homens são orgulhosos e não se submetem a Deus.
Então são presas fáceis do diabo. Deu para entender? Isso aqui é seríssimo, amados. Isso aqui é seríssimo. Verso 8. Chegai-vos a Deus, olha só, e Ele se chegará a vós outros. Amados, tem gente que Deus conhece de longe. O orgulhoso, tem um versículo que fala sobre isso também, que Deus conhece de longe. Para que Deus vai se aproximar de um homem desse, que ele se torna inimigo de Deus? Deus conhece de longe. Lembra quando Jesus falou, eu nunca vos conheci? Deus conhece de longe, mas na intimidade não tem. Então eu nunca tive intimidade. Jesus está falando, eu nunca tive intimidade com vocês. Eu conheço vocês de longe. É sobre isso que Tiago está falando. É muito sério isso. Vamos lá. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Novamente, limpai o coração. Veja, purificai as mãos. O que significa purificar as mãos? O seu trabalho, o que você vai produzir agora, tem que ser produção santa, não produção ruim. Limpai as mãos, purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Por que dobre? Duplo, né? Ora está querendo Deus, aí a carne grita, aí ele corre para a carne. Aí ele fica envergonhado, quer Deus. Vai e volta, que nem onda do mar, né? Vai e volta. Verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. É hora de se quebrantar, é hora de se expor, chorar, se quebrantar, lamentar, se afligir, afligir a sua própria carne. Você vai ser subjugada. É sobre isso que está falando, a carne não tem mais de dominar. Ah, minha carne... Então você vai ficar quieta, carne. Faz jejum mesmo, manda a carne ficar calada. Para de comer, para de alimentar a carne. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Está rindo de quê? Tem gente que é bobo alegre, né? A vida está uma coisa terrível, está rindo que nem um bobo. Não percebe que o diabo enlaçou ele completamente. Em vez de estar dando risada, é hora de chorar, porque a vida está toda amarrada. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertes o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Às vezes é alegria carnal, é uma alegria falsa, uma falsa alegria que vem da carne. Como eu falei, um bobo alegre, nem percebe que aquela falsa alegria, que aquele momento de descontração é fruto da sua vida completamente escravizada, enlaçada. A gente fica dando risada, né? E tomando, né, todo tipo de cerveja, todo tipo de bebida e dando risada. Oh, que tal? Você acha que está no maior prazer, não percebe que ele está se afundando no vício. É isso que Tiago está falando. Convertes o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe, deixe de ser orgulhoso. Você está enlaçado, viciado. Tem gente que é viciado. Tem gente que falava assim, na hora que eu quiser eu paro. Para nada. Viciado. Então, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então é sério o que o Tiago está falando. A gente tem que abrir os olhos, deixar de ser orgulhoso, ouvir conselho de Deus, ouvir conselho da palavra. O orgulho é o que leva o homem à queda. É porque ele anda só, ele se isola em seus prazeres. Como eu falei, pode estar cheio de amigos ao redor dele, mas ele é só. É só o que ele quer, é só o que ele pensa. Esse homem se perde. Verso 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ele começa logo uns conselhos aqui.
ficar julgando o outro. Deus te chamou, né, para ser um observador dos princípios e não um julgador, um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Tem gente que não fica nessa historinha, né? Ah, tô aqui e tal, não tá percebendo que Deus está apertando ele, e aí o outro começa a julgar o outro e começa a se comparar com o outro, e isso é uma confusão. Nós temos que ter um temor, porque a nossa vida precisa estar em linha com Deus. Verso 13, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece e por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou vaidade semelhante a essa é maligna. Essa jactância, vaidade, arrogância. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, ele está mostrando de um homem que vai endurecendo, ele é centrado nele mesmo e ele faz os seus projetos. Um homem que faz os seus projetos é um homem centrado em si mesmo. Em outras palavras, ele deixa Deus de fora. Eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou estar em local, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Nem ora. E nem pergunta para Deus. E nem se aquieta para ver se Deus inclina seu coração para aquilo ou para aquilo outro. Sabe? Isso é arrogância. Isso é um homem que anda só. É um homem solitário. É um homem centrado em si mesmo. É isso que o Tiago está falando. Sabe? Um homem que nunca fala em oração, só fala em eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É só eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é arrogância. Vamos lá. Capítulo 5. Atendei agora ricos. Olha só. Atendei agora ricos. Chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e a vossa roupagem comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos. Contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Presta atenção, Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Presta atenção nesse texto, ele está dizendo o seguinte, amados, que esses homens tiveram a arrogância de roubar o pobre para satisfazer os seus desejos. Lembra que foi falado aqui atrás? Da onde vem guerras? Da onde vem contendas? Dos prazeres da carne. E agora esses homens, por causa dos prazeres da carne, negaram o salário dos trabalhadores. Está falando de homens aqui que contrata pessoas, vão fazer seus negócios, mas ele é tão centrado nele mesmo, que ele deixa de pagar as pessoas que trabalharam para ele. Isso é o extremo da arrogância. E ele diz,
Eu ressaltei isso aqui, né? Esses homens que sofreram esse roubo desses homens arrogantes têm clamado, e esse clamor tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O clamor da pessoa que está sendo lesada pela arrogância, pela prepotência, porque o homem é centrado em seus prazeres, tem chegado aos ouvidos de Deus, ao Senhor dos Exércitos. Então os homens pedem, querem e não têm, porque Deus não dá para esbanjar em seus prazeres carnais. O Senhor dos Exércitos se volta contra essas pessoas. Seja lá quem for, ele se volta, porque esses homens estão centrados neles mesmos, se tornaram inimigos de Deus. O fruto disso tudo é o orgulho. Os homens são arrogantes. Agora, claro, a raiz da arrogância pode ter começado lá atrás. O pai deles sempre chamava ele de: você não vai dar nada na vida. E aí o cara se volta contra essa coisa, fica ofendido, e agora meu pai nunca mais vai me ver pobre, eu vou pisar nas pessoas, mas o meu objetivo é ser rico, nem que eu tenha que pisar no pobre. Se torna violento, agressivo, porque ele não quer a vontade de Deus, ele quer provar para o pai que o pai está errado. Sabe, o coração do homem é enganoso, muito enganoso. Verso 7, Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Agora ele está falando de alguém que não está centrado nos seus prazeres, mas no prazer, ou melhor, centrado em Cristo Jesus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Se vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Lembra que foi para não ficar julgando? Irmãos, tomai por modelos no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Os homens que não entraram para os conflitos, que não foram movidos pela carne, mas permaneceram na direção de Deus, mesmo sofrendo, mas andaram na direção de Deus. O que aconteceu? Nós devemos nos firmar neles, porque eles são pessoas felizes. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Lembra que a mulher dele fala: abandona o teu Deus. E Jó falou: mulher, você está louca, como é que eu vou abandonar meu Deus? Lembra disso? Tendes ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, vale a pena andar no Espírito, porque de lá você colherá a vida eterna, diz a palavra. Mas se você andar na carne, você vai colher corrupção, você vai se corromper. Tem pessoas que começavam que nem os cordeirinhos na casa de Deus e hoje se tornaram tremendos lobos, porque se corromperam, andaram só, se isolaram. Cuidado com gente que anda isolado, amado, cuidado. Claro, tem uns que estão no meio, lobos vestidos de ovelha, mas tem que ter muito discernimento, amado. A gente percebe quando a pessoa é quebrantada diante de Deus e outras que fazem só uma cara bonitinha. Vamos lá. Acima de tudo, porém, meus irmãos, verso 12.
Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ele está sempre falando, amados, não fique tomando decisões, eu vou jurar, tira o eu da história. A gente tem que falar, e o Senhor? O que o Senhor quer? O que o Senhor faria em meu lugar? Qual é o plano de Deus nessa situação? Essa é a linguagem certa. Essa é a motivação certa dos nossos corações. Verso 13. Então, ou melhor, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Quer dizer, sempre trazendo o Senhor para a situação, ok? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. É a oração da fé que salvará o enfermo. Vamos lá, preste atenção. No versículo 15. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quer dizer, o tempo todo colocando Deus na situação. Ele diz assim no versículo 16, final do versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lembra? Que no início do capítulo 4 ele falou, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque estão centrados nele mesmo. Agora, quando você está centrado em Deus, a súplica do justo muito pode por sua eficácia. Olha a diferença. Lá atrás ele falou que Deus não responde certas orações. Para ser esbanjado em prazeres carnais, essa oração Deus não responde. Agora, diferente aqui, quando um homem coloca Deus como centro. Então, aí ele se torna uma pessoa justa e a sua súplica, ela é muito eficaz. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A súplica do justo. Suplicar é orar com muita força. Vamos lá, versículo 17, preste atenção aqui. Elias era homem semelhante a nós, veja, sujeitos aos mesmos sentimentos. Elias lutou com a carne dele, lutou. Nós temos sentimentos ou temos tentações, Elias também tinha. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Quer dizer, apesar de ele ter sentimentos, mas ele buscou a fonte real, que era o Senhor. Ele foi a fonte. Nós, às vezes, queremos movidos pela carne. Elias não, era movido por Deus. E ele foi a Deus. E orou com instância, pelo que não choveu sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha a oração que foi atendida de Elias. Uma oração que fechou os céus. E orou de novo. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o fruto. Mas eu conheço muitos pregadores que queriam ter a mesma eficácia de Elias. E muitas das vezes não têm. Por quê? Porque são movidos pela carne. Eu quero orar, eu quero ter aquela oração poderosa de Elias. Para quê? Para ter fama. E esses homens muitas das vezes se matam de orar. E não acontece. Por quê? Porque estão movidos pela carne. Vamos lá, versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá, olha lá, multidão de pecados. Amado, quando alguém cai para a carne, é multidão de pecado.
Quando alguém se desvia, a carne que estava represada, que estava subjugada, ela renasce. E a carne vem que vem. E aí se torna multidão de pecado. Nossa função de aconselhar pessoas é muito importante para que elas voltem ao eixo de querer que o Senhor seja o centro da vida delas. Amém, amados? Assim terminamos o livro de Tiago. Espero que, né? Você vê que Tiago é muito prático. Ele fala, é isso aqui e acabou. Então, medite no livro de Tiago. Pense nessas coisas. Sabe? Tenha uma vida de decisão. Seja prático na sua vida. Ah, será? Não, Deus já falou que esse é o caminho. Coloque Jesus como centro da sua vida e siga Jesus. Não fique sozinho nos seus pensamentos. Se você não conhece a Cristo, né, os caminhos do Senhor, busque conselho, mas não ande só. Quem andava só acabou se enforcando, né? Lembra? Judas andava com Jesus, mas ele era só. Judas não se abria com Jesus. Judas era fechado nele mesmo, centrado nele mesmo. O que aconteceu? Se suicidou. Nem arrependimento, era tão orgulhoso que não se arrependeu. Teve dor de consciência e tomou decisões as mais loucas possíveis, ao ponto de tirar a própria vida. O orgulho é o caminho para a queda do homem. O homem precisa ter um coração humilde, ouvir conselho, ouvir homens de Deus, né? Não é qualquer conselho. Porque ouvir conselho, desculpa a expressão, né? Ouvir conselho de gente, né? Não vou usar uma expressão aqui de banana, né? Mas não vou usar essa palavra banana. Ouvir conselho de gente que não tem palavra de Deus, aí não dá. Aí não dá. Mas não ande só. Não ande só. Porque você acha que você domina, mas quem vai te dominar é a tua carne. E não só a carne. O diabo vai te amarrando. Você nem percebe. O diabo não aparece. Ele só te amarra. Ele só te amarra. Quando você vai ver. Amém, queridos? Clicaram aí? Clica aí, clica. Não adianta só comentários aqui, porque para eu saber o nome das pessoas, você tem que clicar, né? A gente gosta aqui de ler o nome das pessoas. Para a gente aqui nos alegrar quem está participando aqui na Casa Luz. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui. A Cat. A Cat deve estar junto com a família. A Tamares, né? Tamares e Nilson, Fagner, Cida, Thalita, olha a Thalita, do irmão José Luiz, filho do irmão José Luiz. O Joel, a Karina Cardoso, a Eliane Santos, desculpem, Eliane Santos, a pastora Cida, pastora, Cristiano Souza, Cristiano, ontem foi o dia do Arthur, hein? Apresentamos o filhão, né? Ana Marcele, Rafael, Adai, Cláudio Fernanda, a Elizabeth, pastora Jane Buarque, não sei se está com o meu primo também, o Eduardo. A pastora vai pregar aqui, hein? Vai pregar aqui no dia 22 de novembro, se Deus quiser. Olha, se Deus quiser. Não sejamos arrogantes, né? A Mari Carvalho. Oi, Mari. O Rodrigo Pires. Fala, Rodrigo. Aleluia. Esses são os que clicaram aqui. Se você está assistindo, tem outros que assistem aqui, né? A Cibele está aqui. Cibele, tem que clicar lá, Cibele. Aí, senão eu não vejo, porque é muito comentário aqui, não dá pra gente olhar assim. Mas tem mais gente aqui. Tem Humberto. Humberto, você não clicou, hein, Humberto? Tem mais comentários aqui. A Áurea. Só que fizeram comentário. A Fernanda. Gente, olha, nós estamos... Deixa eu só falar aqui rapidamente, aproveitando que eu tenho mais alguns minutinhos. Hoje acabou rápido, né? Nós estamos aí com um trabalho muito legal de marketing digital. Se você é membro da Igreja Comunhão Ágape e quiser participar, trabalhar na edição de vídeo, edição de fotos, Photoshop, propaganda, cartazes, tudo na área digital, tem sido muito legal. A gente está envolvendo bastante gente nesse projeto.
Também, né, estamos trabalhando na área de negócios, trazer recursos para a igreja, vendas, né, de cursos. A gente está aqui pensando muito nisso, né, de ajudar pessoas também a criarem seus próprios negócios digitais, vender pela internet. Sabe, como eu falei, mudou o mundo. O mundo agora é todo digital. As grandes empresas estão vendendo através da internet. O dinheiro está rolando na internet. Nós também estamos lançando aí um curso, né, que nós estamos fazendo pela internet. E dessas pessoas que têm me auxiliado aqui nessa área, se você quiser uma orientação, né, para isso, para você montar o seu próprio negócio, né, a gente está desenvolvendo algumas habilidades, né? A gente pode dar dicas para você, é muito importante. Nós queremos que você cresça financeiramente, que os dízimos teus também cresçam para crescer as finanças da igreja, e assim vai. Todos crescem, mas nós temos que ter conhecimento. Tem gente que não sabe por onde ir. Falta conhecimento, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Conhecimento muda a história de qualquer pessoa, a história espiritual, a história financeira, a história familiar, a história emocional. Conhecimento muda, quer dizer, quando você se submete, se você é orgulhoso, você pode ter muito conhecimento, mas você não coloca em prática, então você é orgulhoso, meu Deus do céu. Você vai sair daqui pensando nisso. Você é orgulhoso? Pense nisso. Você não ouve conselho, orgulho. Você anda sozinho nos seus pensamentos, no meio de todo mundo, andando só nos seus pensamentos, orgulho. Cuidado com o orgulho. Essa é uma arma de Satanás para destruir o homem. Mas ore por isso, né? Nós estamos trabalhando, compartilhe os nossos vídeos. Estamos correndo muito aí, construindo, né, o YouTube também, os vídeos, baixando, edição. É muita coisa. E nós queremos avançar, por exemplo, queremos amanhã estar pregando, já passando em telões, né, aquilo que nós temos feito. Então a área digital é uma infinidade de coisas, né? Isso também tem sido muito legal, porque a gente trabalha como equipe, isso faz a gente também gerar como equipe, igreja como corpo, no mesmo objetivo de proclamar, né, as virtudes de Deus através das pregações, através das imagens, através dos textos, através da palavra de Deus. Então esse é o trabalho que nós temos desenvolvido. Amém? Ore por nós, é tanta coisa, nossa cabeça fica fervendo assim, né? Fervendo de ideias, né? Mas temos que coordenar todos esses trabalhos. Amém? Esteja orando também pelas pessoas que estão enfermas, irmão José Luiz, pastora Cida, né? Hoje ela fez alguns exames, eu não falei com ela hoje, mas deve estar bem. Pela pastora, pelos eventos que virão, né? Tempo de Glória, agora em novembro, batismo, dia 7, né? Esse domingo agora é dia 1º, dia 7, no outro sábado, sem ser sábado outro, é batismo. Ore pelo batismo, pelos que vão batizar. Ore pelas pregações que virão, né, depois do Tempo de Glória, a pastora Jane, a irmã Edilene Mendonça, que vai estar ministrando também na nossa igreja. Possamos fazer uma divulgação grande, compartilhar bastante isso para outras pessoas. Serão temas assim muito tremendo. Então, tem muito trabalho aí pela frente, amém? Que Deus abençoe vocês, Deus fortaleça cada vez mais a igreja. E participe, né? Amanhã, terça-feira, tem os adolescentes. Quarta-feira tem os testemunhos pelo Instagram. Quinta-feira, Casa Luz. Participe da Casa lá. A gente usa o Zoom, né? Para a gente compartilhar. Todos os membros precisam estar na Casa Luz. Todos os membros precisam estar participando da Casa Luz. Quinta-feira, né? Tem outras Casas Luz também. A Casa Luz do Nivaldo. O Nivaldo teve neném agora, né? Nasceu Isaac, né? E Kelly, parabéns para eles, né? O meninão aí nasceu. Estamos todos alegres por mais uma criança que vem ao mundo, né? Agora para essa família tão querida. Então esteja orando, né? Por todas essas coisas que estão acontecendo. Sexta-feira o culto de libertação, sábado jovens, os adolescentes, domingo os nossos 2 cultos. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.